Para falar do Timão, porque os áudios do VAR foram revelados, divulgados. O que faltou falar da decisão? Você vai se assustar quando souber quanto Memphis Depay já ganhou apenas com bônus no Corinthians. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a 1 gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus o atacante assegurou o direito de 1 milhão 575 mil reais por mês. Apenas com prêmios. Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais, com a dificuldade da quitação. Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento, que só terminaria em 2028. Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. A respeito das decisões da arbitragem que aconteceram no estádio Mané Garrincha. A gente falou já alguma coisa no pós-jogo, né? O quanto é inadmissível você ficar, mesmo que com alguma intempérie, né? Com alguma situação não planejada, como uma falta de energia elétrica, você ficar sem o uso do VAR, da tecnologia, por alguns minutos, como aconteceu. A gente falou também sobre a decisão da cotovelada do Carrascal no Breno Bidon, que ocasionou na expulsão do flamenguista, pela maneira como foi protocolar dentro da regra, embora incomum, né, não usual. A CBF ela emitiu vários esclarecimentos durante o dia. Exibiu os áudios do VAR apenas no que o VAR conseguiu operar, que foi justamente na expulsão do Carrascal e também no segundo gol do Yuri Alberto, que nem precisaria do VAR, né? Porque o Yuri estava muito legal naquele momento, mas enfim, como é do protocolo, né? Todo o lance de gol é checado. A CBF exibiu o áudio, né? Que apenas foi uma correção ali e rapidamente eles validaram o segundo gol, o gol do Yuri. E a CBF emitiu uma nota esclarecendo que houve uma falta de energia no estádio. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, a maioria dos estádios, eles têm cabeamento com fibra ótica para que a operação do VAR aconteça numa sede da CBF no Rio de Janeiro, no caso aqui do Campeonato Paulista, na sede da Federação Paulista de Futebol, não nos estádios. Então você tem um VAR numa sala fechada, com ar-condicionado, distante do local do jogo, em que há essa comunicação com o árbitro no campo de jogo. No caso do estádio Mané Garrincha, o que eu posso dizer para vocês das informações que eu colhi? Primeiro, o Rodolfo Toschi Marques, que era o comandante, o árbitro de vídeo, o comandante da cabine do VAR, eles estavam todos no estádio. Faltou luz no estádio. O no-break segurou por 15 minutos. Por cerca de 15 minutos. De repente, ele não conseguiu mais segurar. Bom, vamos lá, né? Não é muito difícil imaginar, eu nem mexo tanto com tecnologias muito sofisticadas, mas de que você pode ter backups nesse sentido para evitar esse prejuízo. E estamos falando de um jogo que envolve milhões de reais e de pessoas. Então você tem que ter todo o aparato necessário para não correr esse tipo de risco. Poderia ter ocasionado um prejuízo muito sério
ao jogo, ao resultado do jogo, e felizmente não causou, porque o Corinthians acabou campeão. Mas se houvesse ali um prejuízo, as linhas elas não foram traçadas. Eu vi muitos vídeos na internet traçando as linhas, mas isso é impossível de fazer, porque só quem tem a chamada paralaxe e as linhas corretas é justamente a CBF com a tecnologia do VAR. Então, se o VAR não conseguiu traçar aquela linha, nós nunca saberemos se o Yuri Alberto estava ou não impedido no lance do gol do Memphis. Porque aí eu fiquei comparando com a linha da grande área, com a inclinação do campo, e eu já não tenho mais tanta certeza. Eu nunca tive certeza, na verdade, né? Mas eu já fiquei com mais dúvida ainda. Então, assim, é um lance que a gente nunca vai saber. Repito, felizmente o Corinthians foi campeão, porque não fosse esse lance, ele martelaria. Bom, era papo de... Daqui a pouco, acho que não resultaria nisso, né? Mas de pedir anulação de jogo, porque, cara, seria um negócio muito, muito bizarro. Mas, enfim, outras coisas a gente conseguiu apurar durante o dia, como que a decisão chegou da cotovelada do Carrascal, não no final do primeiro tempo. E aí, o que eu consegui apurar é que a equipe do Flamengo saiu muito rapidamente ao fim do primeiro tempo. Então, os jogadores já não estavam mais no campo. Só o Arrascaeta fica juntamente com o jogador do Corinthians ali, que era o Gustavo Henrique, se eu não me engano. Quando era o Memphis, né? Quando o Rafael Klein comunica aos capitães de que eles estavam checando aquele lance. O VAR não encontrou uma imagem como acabou encontrando depois. E isso eu realmente não consegui descobrir por que essa imagem demorou para aparecer. Mas naquele momento a comunicação ao Rafael Klein foi o seguinte: não encontramos uma evidência. Não encontramos uma imagem que evidenciasse uma agressão. E ele liberou os jogadores para o vestiário. Mas aí o que eu fiquei sabendo é que em 5 minutos, o Rodolfo Toschi Marques comunica a arbitragem de campo, dizendo que encontrou uma imagem. E disse, vou lá falar com vocês. Ele desce ao vestiário da arbitragem, no estádio Mané Garrincha, comunica a equipe de arbitragem dizendo, assim que as equipes voltarem para o campo, eu vou mostrar a imagem que eu tenho para que você faça uma revisão. Ok? Ok. E pelo que eu sei, a conversa durou segundos. A equipe volta para o campo, o VAR sobe para a cabine e então comunica, né, chama para revisão, o Klein comunica os capitães, vai até o monitor, vê o Carrascal dando a cotovelada e expulsa o Carrascal. E aí já falamos sobre isso, né? A conduta violenta, ela pode a qualquer momento, e também a identificação errada. Vocês vão lembrar, né, do Thiago Duarte Peixoto, né, naquele derby, quando ele expulsa o Gabriel, e na verdade quem fez a falta foi o Maicon, né, no jogador do Palmeiras. Por conta daquilo, isso é antes do VAR, né? Esteve no protocolo, não por conta disso especialmente, né? Mas é um lance que chamou muito a atenção, e hoje você, pela identificação, você dá cartão para um jogador errado, você expulsa um jogador errado, o VAR pode auxiliar o árbitro a qualquer momento do jogo. Naquele momento a gente viu aqui que quem fez aquela falta não foi o jogador tal que você expulsou, não foi o jogador tal que você deu um amarelo, troca lá porque tá errado e tal. Então isso pode acontecer a qualquer momento do jogo. A conduta violenta da mesma forma. A gente já falou sobre isso aqui também. Outra coisa. Não houve, é um bastidor que eu vou dar para vocês, não houve a exibição da cotovelada do Carrascal no telão do estádio. E isso incomodou a equipe de arbitragem. Por quê? Porque gerou um tumulto desnecessário, primeiro pela demora do que aconteceu. O VAR não encontrou a cabine para o campo poder decidir, antes do intervalo, a expulsão do Carrascal. Precisou, tudo dentro da lei, mas precisou os times voltarem para o segundo tempo. E como a equipe de arbitragem estava certa de que estava tomando uma decisão correta, o que eles esperavam? Que o lance fosse exibido no telão. E não foi. Então, aí a minha leitura. Cara, se o lance é exibido no telão, todo mundo veria que o Carrascal realmente dá a cotovelada, né, joga o antebraço no rosto do Bidon, comete a agressão e seria naturalmente expulso. Como já deu o zum dos caras, que é uma coisa que não acontece sempre, né, deles voltarem para o segundo tempo, expulsar o jogador do Flamengo e não mostrar o que aconteceu no telão numa final de Supercopa, isso é outro erro que a CBF vai ter que corrigir. E o lance do Bidon lá com o Plata,
esse realmente não dá para entender como não havia câmera suficiente, ângulo suficiente para você poder tomar uma decisão. Nem sei se o lance do Plata no bidon naquele primeiro minuto foi o suficiente, mas as imagens elas são paupérrimas. Então são detalhezinhos da arbitragem ainda que ficam pipocando, né, de um dia para o outro. É um jogo que não termina por si só, né, tem muitos desdobramentos, mas muitas coisas para corrigir. A gente está falando de um jogo de alto nível, de alto quilate e que teve muitas divergências aí, o que é inadmissível. Fala galera, antes de deixar o vídeo já deixa o like para dar aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, fique à vontade também, deixe sua opinião, muito importante. Muito obrigado pela companhia e fique à vontade que esse canal aqui é de vocês, até a próxima, valeu!